Olá pessoal, professor Rodrigo de História, postando um vídeo só para falar um pouco da atividade que eu enviei anteriormente, tema sobre o feudalismo. Mandei um texto para fazer a leitura e algumas questões para responder, só deixando assim que o feudalismo é o nome dado a um período da história, né, de uma região, no caso a Europa. Quando o Império Romano entrou em crise, Império Romano, as pessoas viviam em cidades, tinham comércio, tinha uma vida urbana ativa, e a dominação de praticamente toda a Europa pelo Império, com o poder centralizado ali em Roma. Conforme foi tendo as invasões dos povos germanos que vinham do norte da Europa, invadindo, se infiltrando, fazendo parte do Império Romano, se misturando ao Império, chegou uma época que esse governo que tomava conta, ele sucumbiu e o Império Romano ruiu. As guerras constantes, as invasões desses povos que os romanos chamavam de bárbaros, invadindo as cidades romanas, destruindo tudo, pilhando o comércio, matando as pessoas, fizeram com que as pessoas se mudassem para o campo. Quem tinha propriedades construía suas fortalezas, ficou conhecido os castelos medievais, e trazia aquelas pessoas pobres, os plebeus que não tinham posses, para trabalhar para esses senhores feudais. Esse território, essa propriedade recebia o nome de feudo, por isso que a gente fala de feudalismo. E esse feudo se construiu o castelo, se estabelecia a família, a nobreza ali, né? O senhor feudal, e quem mandava naquela terra era ele. E então uma das características básicas do feudalismo é esse poder descentralizado. Não tem mais uma nação tomando conta de um território. Cada um toma conta da sua propriedade. E aí as pessoas que não tinham propriedade trabalhavam para quem tinha. Passaram a ser conhecido as três classes sociais desse período, como a nobreza, a classe dominante, né? O clero, o clero que cuidava da religião, fazia também parte dessa nobreza, posto à Igreja Católica, e os camponeses. Então a nobreza, o clero e os camponeses. Os camponeses trabalhavam para manter a produção para a nobreza, para o dono da terra e para a própria sobrevivência. Então, assim, esse processo de ruralização, das pessoas saírem da cidade porque está sendo atacada constantemente, e se sair da cidade, abandona as cidades, vai morar no campo, também acaba o comércio, porque eles ficam presos em cada território. Então, esse texto fala muito da relação de suzerania e vassalagem entre os nobres. Não existe mais um governo centralizado no poder do rei que tome conta da nação, cada um toma conta do seu próprio território. Cada um nobre, cada um senhor feudal, dono de um feudo, toma conta do seu território. Só que ele corria o risco das invasões dos povos germânicos que estavam ali por toda a Europa, e além disso as invasões dos povos árabes convertidos para o islamismo, que já tinha invadido a região sul da Espanha, já tinha se estabelecido ali chegou a se estabelecer ali a partir do século VIII, né? Então tinha tudo isso, as pessoas foram morar nos campos. Então, para aumentar o poder dessa nobreza, desses proprietários de feudo, quem tinha mais terra que outro, dividia essas terras em troca de lealdade, fidelidade, ajuda militar, porque quem lutava nessas guerras, eu vou defender o meu feudo, então eu tenho que ter meus cavaleiros. Se eles são poucos, eu faço aliança com outros nobres, outros donos de feudos, para eu conseguir uma ajuda militar em troca de terra. Se eu tenho muita terra, eu distribuo essa terra entre vários nobres e consigo
que os exércitos desses nobres me ajudem num caso de conflito, de tentar expulsar um grupo invasor. Nisso os camponeses, eu defendo os camponeses porque eles trabalham, eles plantam, cuidam da terra, produzem os alimentos, forjam as espadas, as armaduras, tem um artesão, porque não tem mais comércio, não tem onde comprar. Então esses caras trabalham para a nobreza, e a nobreza dá onde ele morar, tira parte de toda a produção desses camponeses. Esses camponeses também têm obrigações com a Igreja Católica, eles também têm que pagar alguns tributos à Igreja Católica, porque a Igreja cuidava da parte espiritual, da religião. Na verdade, ela fazia a educação do povo para não haver, o povo não se rebelar, porque a maior parte da população na Idade Média, no período feudal, a maior parte, mais de 90% era de camponeses. A minoria era esses senhores feudais, fazia parte da nobreza e tinha muito poder. Então a igreja, ela tinha um conhecimento das letras, sabia ler o latim, a Bíblia estava escrita em latim. Então esses vários povos, esses pequenos feudos, e a Igreja Católica teve que se adaptar à situação. Então a igreja tinha um conhecimento das escrituras antigas, de tudo que havia sido produzido na Grécia Antiga por Platão, Aristóteles, Roma também, a engenharia romana. A igreja tinha conhecimento de tudo isso e sabia interpretar, sabia ler, porque a língua oficial da Igreja Católica é o latim, era o latim na época, que era a língua oficial do Império Romano, que foi quem criou a Igreja Apostólica Católica Romana. Então, assim, a igreja tanto educava os camponeses a obedecer seus senhores, como também educava, de certa forma, a nobreza a cuidar de seus vassalos, das suas relações com os camponeses e os vassalos, para se estabelecer uma ordem. Tudo isso recebe um nome, essa produção interna, como não havia mais comércio, não havia mais como comprar nada, tinha que se produzir tudo dentro do feudo, conseguir couro ali através da caça, tirar o couro do animal, fazer a roupa, conseguir o ferro, forjar a armadura, fazer a plantação do trigo, para fazer o pão. Tudo isso era do senhor feudal, que emprestava para os camponeses, para eles produzirem para eles, os camponeses, e o senhor da terra. É uma economia de subsistência, a gente dá o nome disso, porque eu produzo o que eu preciso para viver. Era mais ou menos isso na época. Então, assim, só gravei para tentar tirar alguma dúvida, e quem não teve acesso ainda, eu deixo o meu e-mail. A atividade deve ser enviada para o e-mail, não manda pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp são muitas mensagens que eu recebo por dia. Então, entre milhares de mensagens, pode acabar se perdendo, eu demorar para ver. Então, o canal mais preciso, se você tiver alguma dúvida, é pelo e-mail, beleza? Não vou estender muito, que já ficou grande. Estou na escola, era só para fazer dar um aviso aí para vocês, beleza? Até mais, tchau.